Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, 28 de março de 2025, tudo isso realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre gostamos de comentar no início dos nossos estudos. E esse estudo ele é transmitido ao vivo toda sexta-feira, às 19 horas. E todas as pessoas que nos assistem aí pelo canal do YouTube, se quiserem participar ao vivo, basta entrar lá na nossa página www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão os caminhos para fazer a inscrição e receber o link no dia dos estudos. Todos são bem-vindos. Lá na nossa página também encontrarão também as playlists, né, dos nossos estudos, dos outros anteriores que são gravados, também estudos da Revista Espírita e outros materiais para aquelas pessoas que gostem de estudar a doutrina espírita. O estudo de hoje é o estudo 42. Nós estamos dando continuidade na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Então, da semana passada ficou uma parte ainda da lei da destruição, né, que é o capítulo 6. Hoje nós vamos falar um pouquinho, para encerrar esse capítulo do duelo e da pena de morte. Estou dando continuidade ao estudo, né? Hoje o primeiro item aí é o duelo, como eu falei. A questão 757, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Resposta bem direta, né? Não. É um assassínio. É um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com a civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. A 758 pergunta: pode-se considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? Como é que é a resposta, hein? É um suicídio. E o item A: quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Eu... Aí o Kardec comenta: em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas, para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e, de propósito deliberado, contra a vida de semelhante. Depois, porque se expõe inutilmente à sua própria vida, sem proveito para ninguém. A 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Item A essa pergunta. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada
e em que uma recusa fora covardia, depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem deixando se matar que repararão os agravos. Você sabe que até um fato interessante sobre essas questões na atualidade, eu fiquei sabendo recentemente aqui na região onde eu moro, aqui na região metropolitana de Curitiba, que jovens que se desentendem, né? Então marcam um determinada praça, determinado lugar, um horário, um dia para se acertarem. Né? E às vezes eles vão a turma dos dois, né? Combina a turma e eles vão lá para brigar. Olha, é, às vezes chega até a morte mesmo. Né? E a gente vê isso nessas torcidas também, acontece isso, de se marcarem o local X lá e vão, se encontram aí. E se entram aí em lutas corporais aí, com armas. Eu fiquei impressionado, até um dos nossos rapazes da funcionária estava falando da praça, que tinha próximo lá, e aí tinha um rapaz que ele estava andando lá, e o pai estava desesperado, que o outro não estava lá, aí depois ele falou, não, mas não é nessa praça, é no outro lugar, aí foram todo mundo para outro lugar, que era outro lugar que eles estavam esperando. Imagina essas coisas, a gente está falando de duelo naquela época, um duelo diferente, é claro que aquela época de honra, mas isso é por questões assim, sei lá, desentendimentos marcam essas lutas. Triste isso, né? Saber ainda que existem essas questões. A mais grandeza e verdadeira honra é confessar ser culpado. Aí o Kardec comentando, né? A mais grandeza e verdadeira honra em confessar ser culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de um lado esteja a razão. E, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não podem atingir. Pena de morte. Desaparecerá 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? É outra coisa bem triste, né? E, incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha, realmente está bastante distante, né? Porque ainda a gente vê isso aí em alguns países, ele fala em termos de homem mais esclarecido, mas em alguns países bastante esclarecimento intelectual, né? Ainda adotam a pena de morte. Está diminuindo, claro, concordo, mas vamos colocar aqui até o nosso país da América, aqui, que é os Estados Unidos, né? Alguns estados deles ainda conservam a pena de morte, né? Olha, se ele está falando aqui em termos de esclarecimento, então nós temos que ver o esclarecimento moral, porque o intelectual ainda leva essas pessoas ainda a condenar as pessoas à pena de morte. E o Kardec faz o comentário dele sobre essa questão. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, que não visse um progresso nas que não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado,
A humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado com o que se pratica. Não vão muito longe. Não podemos negar do gênero humano nascendo a progresso. Isso é verdade. Né? Nas épocas mais antigas, aí, ali já julgava na hora ali mesmo, já fazia uma forca e pronto. Né? Hoje, pelo menos, coisas estão mais. Demoram mais, né? Mas ainda existe. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? É, isso é uma questão também muito, digamos assim, pertinente à nossa atualidade. Né? Puxa, eu eliminei ele porque ele não valia nada. E olha que os espíritos contam. Há outros meios de ele se preservar ao perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. É complicado, né? 762. A pena de morte que pode vir a ser banida da sociedade civilizada não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. A proporção que instrui vai se compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto. E repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Pode duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade? Das torturas que se afligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que apareceu justo numa época, aparece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquilo. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Olha que pergunta, né? E a resposta: tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquele que haveis pecados nessa existência ou em outra. Aquele que foi a causa do sofrimento para o seu semelhante, virá achar-se na condição em quem sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também? Perdoai vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vos mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção que houverdes perdoado, compreendei-o bem? 765.
se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregarão de outros tantos assassinos. Bom, gente, nós terminamos esse ponto aqui, né, desse capítulo 6º, né? Algum comentário sobre esse tema? Que nós vamos começar outro capítulo agora, então se alguém quiser fazer algum comentário sobre esse tema, né? Não, só comentando como que demoram para as coisas evoluírem em termos de leis de Deus, porque imagine que até hoje, né, se tem essa questão da pena de morte, o que é uma coisa bárbara, ainda é bárbaro, né? Então a gente vai pensando, nas épocas, né, antigamente, né, então tinha aquelas execuções bárbaras, né, só era muito mais exposto. Hoje, eu acho que, que não evoluiu muito, não. Eu acho que só fica um pouquinho mais, não muito evidente, não em praça pública, mas meio que escondido, que se faz, mas as mesmas coisas. Eu acho que se evolui muito pouco nesse sentido, porque ainda há muita violência e muitas questões fora da lei de Deus que acontecem hoje em dia. Pena de morte é um exemplo. Eu acho uma coisa que é bárbara, é absurda isso, se a gente pensar em termos de evolução. Quanto tempo se passou, né, da época em que se fazia isso, como foi dito aqui, né, só que de forma mais explícita, vamos dizer, né, mas ainda acontece. Mesma coisa que eu acho são as guerras, o que mata, o que morre de pessoas, que são as guerras que hoje em dia acontecem, as pessoas matando outras, né, isso é bárbaro. Então, a única coisa que eu fico, assim, muito impressionada é como é lenta essa evolução, né, em termos da lei, de cumprir-se a lei de Deus, né, só queria comentar isso. Eu concordo com você. Houve uma evolução muito grande na parte intelectual, né? Mas nessas questões morais, ainda a gente percebe assim, um desequilíbrio bastante grande. E assim também, vamos pensar assim, que quando nós estamos falando aqui da pena de morte, existe aquela pena de morte oficializada, institucionalizada pela justiça, né? Até que, vamos dizer assim, que é bárbaro e tal, mas ali ainda existe, por exemplo, digamos, os recursos e o tempo que demora. Mas vamos colocar aqui no nosso próprio país, aqui no Brasil, né, que não existe a pena de morte institucionalizada, mas as próprias forças de segurança, elas têm como meta no confronto, que se confrontou com bandido, morte, mata, né? Mata. Quantos não morrem? Quantos não matam, né? Nos confrontos. Será que, não estou dizendo assim, que aqui não estou querendo entrar na questão assim da própria defesa física, mas será que muitos casos desses não daria para, que nem ele comenta ali, você neutralizar essa semelhante lá, sei lá, essa pessoa ali, de outra maneira, que não na morte, né? Então, quer dizer, existe uma. Sem contar a pena de morte posta para essas organizações aí criminosas, que existe um monte de nomes aí, que colocam aí, que quando é, eles determinam que determinada pessoa, por motivo ou outro, tem que morrer, eles vão lá e matam, né? Sem nenhum escrúpulo, sem nada. Isso também é uma pena de morte, ela não é institucionalizada, oficializada, mas a gente percebe claramente com isso, né? Que a gente você comentou, eu concordo. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Estamos passando num momento de muita perturbação mesmo social nesse sentido, né? Onde está sendo bem escancarado, né? Essas questões aí morais. Mas eu acho que tudo faz parte de um processo, né? Vamos confiar, né? A justiça divina é perfeita. Se esse momento está ocorrendo, é para que a gente possa, vamos dizer assim, pensar em outra maneira, né?
sociedade, talvez dando oportunidade para essas pessoas que estão aí, né, com essas ideias ainda bárbaras, né? Assassinas, que E olha só como é desproporcional a evolução tecnológica, a evolução moderna, tecnológica, a gente está na inteligência artificial, e a nossa vida hoje é outra, totalmente diferente de antes, em termos tecnológicos, de facilidade de vida que a gente tem, em termos de ciência e tecnologia, inteligência. Como pode? Moral está lá atrás. Vamos dizer assim, é uma distância muito grande entre uma evolução e outra. Porque a moral, pelo que eu entendo, que eu vejo, é muito atrasado. Eu fico impressionada com o atraso. Porque estava tudo bem, até indo ok, daqui um pouco guerra. Tudo que é lado. Né? E outra coisa, que é uma coisa absurda, é um detalhe, né? Feminicídio é uma coisa que é diário. É diário. Então, essa questão moral é absurda. Né? Como pode uma pessoa ter direito sobre a vida da outra que está ali e se acha, né, no direito de que é dono e pode matar? Assim, pelo simples fato de que se acha que tem o poder sobre outra pessoa. Então, cadê a moral, né, a lei de Deus? Como assim? Então, assim, essa diferença, né, entre a evolução da ciência e tecnologia e a moral, como você comentou antes, né? A diferença evolutiva, né? então, aí é verdade, a gente vê essas coisas assim, a gente fica até, fica triste, né? Fica, puxa vida, como existem, né, pessoas com essas ideias, né? Mas, em contrapartida, eu acho assim, aqui, vamos dizer, digamos assim, uma questão para nós, né, espíritas, ou seja, qualquer outra denominação religiosa, aí está o caminho para a gente, vamos dizer assim, esforçar mais, né, buscar mais, orientar as pessoas, ser mais proativo, né, atender mais as pessoas para que pessoas sejam mais esclarecidas, né, e cabe nós, vamos dizer, digamos assim, fazer com que esse desequilíbrio entre o moral e o intelectual possa, digamos assim, aproximar um pouco mais, né? Mas, digamos assim, a gente sempre pergunta assim, mas como pode, como coisa... É verdade, mas se a gente analisar assim, a justiça divina é perfeita, né? Se ele permite que essas coisas aconteçam, está exatamente para que nós possamos refletir sobre isso e compreender quanto temos ainda que evoluir, né? Porque nas épocas primitivas, ainda esses duelos, essas pena de morte, ela era um pouquinho mais, principalmente na questão da morte, era um pouquinho mais difícil porque as armas eram menos eficientes, né? Então, se que era a espada ou as armas de fogo. E hoje, com toda essa tecnologia que existe, né? E armamento que você falou das guerras, aquela época as guerras, você imagina, a época das guerras eram bem diferentes hoje em dia, né? E aí as pessoas que coordenam, que programam, que são, na guerra é um duelo, né? É um duelo de força. Então desafia e o outro cai, e aí os líderes mesmo que comandam ficam escondidos lá atrás e deixam os outros se matando. Triste isso. Bom, mas vamos confiar, né? Existe tudo está sobre um propósito divino e cabe a nós tentarmos amenizar isso aí da melhor maneira possível, né? Orientando as pessoas, sei lá. Triste, mas é uma realidade. Olha, e agora vem um outro capítulo, né? Que é o capítulo 7º. É bem interessante também. São capítulos curtinhos, então a gente está fazendo assim, talvez já dá para fazer um capítulo desse por aula, o outro lá não deu, porque era um pouquinho mais longo, mas a ideia nossa agora acho que é fazer um capítulo por estudo, para facilitar a nossa análise, né? Da lei de sociedade. Então nós vamos ver hoje necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio, laço de família. Vamos lá. Necessidade da vida social. A 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não deu inutilmente a palavra a todas e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É verdade, né, gente?
767. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Pergunta, né? Eu já vi algumas pessoas aí que às vezes buscam esse insulamento, né? Alguns até com questões religiosas, filosóficas. Né? E a resposta, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. E aí o Kardec comenta. O homem, nenhum, possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedades, não insulados. E aí coloca um capítulo sobre isso, né? Vida de insulamento, o voto de silêncio. 769. Concebe-se como princípio geral a vida social esteja na natureza. Mais uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o isolamento absoluto? Desde que cause satisfação ao homem? Olha que resposta, né? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam a satisfação na embriaguez. Merece ter isso, aprovação? Não pode agradar a Deus a vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. (770) Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao precioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Você sabe que hoje também, isso aí comentando naquela época, que era uma época mais difícil, hoje, por exemplo, até nas grandes cidades, aqui, nas regiões, a gente percebe cada vez mais, principalmente as pessoas de certa idade, se isolando, né, nos seus apartamentos, nas suas casas, né, só comprando aí pelos aplicativos que dão facilidade. E a gente fica pensando isso mesmo, que é uma coisa meio egoísta, né, que não sai, né, fazem tudo por online, sabe, pessoas que têm certos recursos. Se analisar, eles dizem, porque é perigoso, que não sei o quê, mas tem pessoas que têm, eu conheço pessoas que têm aversão à sociedade, né? Não gostam de participar em nada e vivem um verdadeiro egoísmo dentro de suas casas. Né? E o cara comenta no item aqui, ó. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim a expiação, impondo-se àquele que busca uma privação penosa? Ó, que pergunta. Fazer, olha que resposta, né, gente? Olha que fantástico. Fazer maior soma de bem do que o mal, construir a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo censura cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então a pessoa fala, eu estou pagando, tem que fazer isso, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Fazer maior soma de bem do que de mal, construir a melhor expiação. Nós estamos comentando, né? Fazer o bem, né, gente? Não dá a impressão que, tem que ficar fazendo isso mesmo, ficar isolado aqui. A lei de amor e caridade. Fantástico. 771.
Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. É diferente, né? Aí sim, né? Tem o duplo mérito de se colocar acima dos gostos materiais e de fazer o bem obedecendo à lei do trabalho. O item A. E o dos que buscam do retiro, a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esse não censura a sociedade, porquanto para ela trabalha, né? Então, às vezes, aí, por exemplo, alguns escritores ou algumas tarefas, algum cientista que está fazendo alguma pesquisa, e aí, e aí ficam isolados, né, por um tempo, né? Eu já vi algumas questões aí que pessoas, vamos dar exemplo aí da Antártida, lá, que o pessoal ficam lá insulados, naquelas regiões lá inóspitas, pouca gente, mas eles não estão lá a passeio, estão lá pesquisando, estudando, né? Tá bem diferente essas questões aí, do insulamento simplesmente por não fazer nada por nada. 772. Que pensar da voz do silêncio prescrita por alguma seita desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ele otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe-se em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedece à boa intenção, os que consideram essas violações como atos de virtude. Engano-se, no entanto, porque não compreende o suficiente as verdadeiras leis de Deus. E o Kardec comenta. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe pode facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Laços de família. Porque entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Ele está falando sobre os animais, né? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso que os abandona, a fim de se ocupar-se com os recém-vindos. É os animais, né? 774. Há pessoas que, de fato, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem que não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além da necessidade física. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam-se os primeiros. Eis porque o segundo constitui uma lei da natureza. Diz Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. Está lá na questão 205.
Como seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Olha aí, gente. Bom, gente, como esse capítulo terminou agora, vamos começar o outro. Então, nós estamos parando o estudo por aqui hoje, né? E vamos abrir agora, então, para nossos comentários sobre isso. Né? É interessante esse tema. Comentários? Todo mundo está quietinho, Ana? Não, é uma coisa muito, eu acho assim, uma coisa muito óbvia para mim, essa questão da interação entre os seres humanos para a evolução deles mesmos. Porque essa interação faz parte do processo evolutivo, que nem falou ali, né? Porque é um ensinando o outro, porque são habilidades diferentes, conhecimentos diferentes em todos os âmbitos, né? Vamos dizer, moral, inteligência mesmo, conhecimento, que se divide, se compartilha. E como se praticaria a caridade se não fosse isso, né? Então, realmente, eu sempre achei que essa questão de isolamento, para mim, é uma coisa que eu vejo, assim, que é absurdo, porque foge totalmente da lei natural, penso eu, porque o ser humano é para ser integrativo, né? E justamente para esse objetivo de evolução. As pessoas até, às vezes, não têm nem noção disso. Então, algumas pessoas intuitivamente acredito que interagem sem ter essa noção, por ter essa aptidão e essa intuição natural. E acabam fazendo a coisa certa, na minha opinião, né? Muita gente assim. E outras, como a gente, que tem esse conhecimento maior, a gente sabe que tem essa necessidade evolutiva de interagir. E, além do mais, se você tem esse conhecimento e esse entendimento sobre poder auxiliar as pessoas, né, através da caridade de diversas formas que existem, né, e acho, assim, a gente tem que respeitar, mas as pessoas que ficam meses, né, meditando, eu acho que tudo bem, tem um lado bom, mas não sei se seria tanto tempo assim, né, mas enfim, isso é uma questão daí individual, né. É, pessoas que não ficam mesmo, né? Tem pessoas que ficam anos, né? Que se isolam totalmente, algumas regiões mais coisa. Eu também concordo com você, para mim isso aí não tem sentido nenhum, né? Eu acho que até você pegar lá uma semana, até estava comentando esses dias sobre algumas questões, assim, da pessoa ficar isolada, assim, numa região, assim, uma semana, até uma semana você vai, né, que você consegue, mas passou disso, eu acho que fica terrível, né? Mas o que a gente percebe hoje, que eu até comentei ali durante o estudo, é que realmente algumas pessoas, e para mim é puro egoísmo mesmo, estão se isolando aí nos seus apartamentos, nas suas casas, sem contato com a sociedade, e é egoísta porque, não, porque é muito perigoso, que eu não posso sair. Gente, existe, claro, temos uma preocupação, tudo, mas se você chega a uma certa idade, ou você tem uma certa questão, você procura se ligar a alguma sociedade, algum lugar, alguma coisa assim, que você possa fazer caridade, né? Nesse ponto, as casas espíritas deveria ser prorrogado mais, mas a maioria das casas espíritas propicia isso, né? Fazer aqueles grupos de costuras, não sei o quê, de artesanato e tal. Eu acho que tem que incentivar mais isso ainda mesmo, para essas pessoas poderem se reunir. Né? Muitas vezes você percebe que aquelas pessoas vão ali só por isso mesmo, porque não tem outro lugar para ir, senão as pessoas ficam ficando isoladas, né? Em casa ali, totalmente isolada. É triste isso, mas existe, né? Vai de cada um buscar um objetivo, um propósito na vida, né? A gente já comentou aqui no nosso estudo, em outra ocasião, que a pessoa tem que ter um propósito de vida, né? Como pode ser um propósito de vida de uma pessoa ficar dentro do apartamento e não fazer nada, né? A gente não pode chegar a ponto de uma questão de julgamento, né? As pessoas são diferentes e cada um tem
né? Enfim, cada um sabe o que faz, a gente não pode julgar ninguém, mas a questão é que você passar a vida sem ter realizado algo, eu acho complicado. Eu acho que você tem que ter um propósito, um objetivo, seja qual for, para o bem, né? Lógico. E para isso você tem que entrar em ação, né? Você tem que estar ativo, proativo, fazendo alguma coisa, né? Executando algo, sendo útil, vamos dizer assim, como falou ali na resposta, sendo útil de alguma forma. Não falo nem, né, para você fazer algo que você consiga até se realizar, né? E aí se sentir até melhor. Mas, realmente, acho que as pessoas têm muito medo e até coloca isso até como desculpa, talvez, né? Medo, ou então até questão da, porque é perigoso, que nem você falou. Mas não é, né? Não é assim. Eu acho que a gente tem como interagir e se proteger ao mesmo tempo. A gente consegue, né? E hoje, assim, independente da religião, da ideologia que pratica, existe vários agrupamentos aí de voluntariados, né? Que as pessoas podem se enganjar, né? De várias linhas, né? Todas as religiões têm, né? Essas ONGs aí que as pessoas podem, dentro do limite da força dela, é claro, mas ela pode ser útil ali, né? Fazendo algum serviço que ela gosta. Sei lá, tem bastante coisa assim. Mas eu também concordo com você, a gente não vai julgar, que até compreende isso, que às vezes as pessoas, da maneira que elas foram criadas, nós comentamos antes da questão da violência, né, da coisa ali, que a sociedade demonstra muito forte isso, né, a mídia coloca muito forte essas questões, que a pessoa sente-se com medo, né? Então até dá para entender, mas se ela compreender um pouquinho, ela sabe que existe os horários, esses dias que você pode sair com segurança. O pior é que às vezes a pessoa é acomodada mesmo, né? Vamos dizer, esse é o problema. Isso realmente é um problema. A pessoa ser acomodada e ter aquela, não sei como é que a gente pode chamar, mas a preguiça ela é complicada, né? Eu acho que você não se esforçar para fazer as coisas porque você tem preguiça, não quer, não tem vontade, e ficar no comodismo, aí isso sim eu acho que é um problema, né? Aí as casas espíritas, também como todas as religiões, né, ela oferece isso, né, várias gama de oportunidades para pessoas irem, né, participarem. Então, quer dizer, é uma questão social de várias maneiras que você pode ajudar, né, com voluntariado, aí, como eu comentei antes. Ali. Bom, mas fazer o quê? Cada um tem sua maneira de pensar e seu momento. Tem pessoas que, infelizmente, ainda, como você disse, existem aquelas que realmente, por um motivo até de medo e tal, mas tem aquelas pessoas que realmente falam, não, eu não vou porque eu não gosto mesmo, que eu não saio. Tem pessoas que é social mesmo, não gostam de convívio da sociedade. E esse é outro ponto também, que é a evolução tecnológica também favoreceu muito isso, porque na antiguidade a pessoa teria que preparar o seu alimento, né? Fazer a comida e tal, ó, que não tinha recurso, não vinha na mão. Hoje não, se a pessoa tem um certo recurso, ela fica na sua casa, no seu apartamento, ela pega o telefone, ela liga lá e daqui a pouquinho está ali a comida com você, tudo que você quiser, né? Os objetos que você precisa, vem tudo na sua mão, né? Já na antiguidade era um pouquinho mais difícil isso, porque ela tinha que ir buscar, né? Em buscar seu alimento, preparar seu alimento, que não tinha outro meio, né? Então, nesse ponto aí, a tecnologia, ela facilitou aí para essas pessoas que resolvem seguir essa linha, né? Infelizmente. Mas eu acho que, no fundo, já que é uma lei divina, isso está no nosso DNA, vamos dizer assim, né? Quero dizer, na verdade, está dentro da gente, isso. Então, a nossa tendência, intuitivamente, é se integrar. Então, essa é a tendência. Quem se isola, vamos supor assim, então está contra a natureza. Ou o comodismo é contra a natureza. Se a gente pensar que é uma lei de Deus, então isso é contra a natureza. Ou seja, não vai ser tão bom para essa pessoa
quanto uma outra que está seguindo a lei natural. Então, eu imagino que, por isso que, então, se você segue a lei natural, que é o homem se integrar e aprender e ensinar, e interagir, sendo útil, vamos supor, né, praticando caridade, sendo útil no geral, você automaticamente vai em busca da evolução espiritual. Aí você está no caminho certo. Então, é da lei. Se você fizer isso, você está, né? Mas, no fundo, existe um cerne ali, né? Existe uma intuição ali, que o ser humano tem que fazer isso. Não faz, mas aí tem as consequências, certo? Causa e efeito. É da lei também. Com certeza. E outra, você imagina assim, a gente vem com a programação reencarnatória, e hoje nós estamos tendo uma sobrevida maior, né? Praticamente, hoje as pessoas chegam aí facilmente aí 80, 90 anos, hoje é muito comum, né? Essa faixa de idade. Então você imagina, felizmente a gente vê alguma notícia boa, que a gente vê pessoas aí com 75, 80 anos entrando na faculdade, estudando, né? A sociedade oferece uma gama de opções para as pessoas. Mas agora você imagina a pessoa, eu vejo pessoas jovens, pessoas de 70 anos aí, ainda jovens, se isolando completamente. Agora você imagina assim, a programação reencarnatória, né? Programou para vir aqui para aprender, para instruir, para ajudar, né? Aí você fica isolado, quando você desencarna, o que você fez? Eu fiquei os últimos meus 20 anos isolado. Pô, e aí, né? Saúde ainda, né? Pessoas, às vezes, vê pessoas com saúde, né? Felizmente a gente vê muitas coisas boas, a gente vê muita notícia boa, a gente vê pessoas aí com uma certa idade aí interagindo, né, na sociedade, viajando, fazendo. Existe sim uma grande quantidade. Mas, infelizmente, também tem esse outro lado, tem alguns que se isolam, né? Tá vendo? Você desperdiçou uma oportunidade que você teve no mundo terreno, né? De vir aqui para progredir, né? Aprender, para conviver, porque é convivendo com as pessoas, vendo as dificuldades, os erros, né? Até nas reuniões de família tem pessoas que não participam, né? Eu sei disso, na própria família nossa tem pessoas que se isolam. Se você quiser ver com ela, você tem que ir lá e é difícil. Então, você imagina a perda de oportunidade que teve numa passagem no mundo terreno. Muito bem, bacana, né? Juliana, tudo bem? Quietinha? Tudo bem, seu Pereira? Não, eu tô só ouvindo vocês. Teria algum comentário? Não, no momento não. Obrigada. Então, você poderia fazer a prece para nós, né? Encerramento, já que você não participou, para a gente encerrar. Pode Tá bom, fazer. seu Pereira. Primeiramente, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, de esclarecimento, que a espiritualidade amiga esteja sempre junto conosco, nos auxiliando, que todos tenham uma ótima noite, e assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a Que assim todos. seja. Até Boa a noite, próxima. gente. Bom final de semana e nos